Olá, meus queridos alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estou aqui para mais uma aula de geografia com vocês. Vamos falar sobre continentes e ilhas, características importantes principalmente dos continentes. Entender como se formaram e como estão distribuídos na atualidade, assim como ver o que tem em um, o que tem em outro, o que difere um continente do outro em termos de características geográficas. Tamanho, extensão do sentido norte-sul, por exemplo, a localização geográfica. Então, são fatores bem importantes que a gente tem que aprender, tem que entender, porque estudamos o espaço geográfico. E os continentes fazem parte dessa ideia do espaço geográfico. Então, entender essa distribuição significa entender todos os outros assuntos que serão trabalhados depois no aprendizado de vocês em geografia. Por isso que é um assunto tão importante. Não confundir as divisões dos continentes com o próprio continente é outro fator importante. Então, aula de extrema importância, vamos acompanhar juntos, vamos refletir juntos sobre o tema. Temos ali, então, os objetivos da nossa aula. Identificar quais são os continentes, localizar os continentes e a sua divisão, possíveis divisões internas que existam nesses continentes e destacar as principais características da América, da África e da Europa. Então, pensar quais são as características que diferem cada um deles. Todos apresentam riquezas naturais, riquezas de diversidade de população e cultural, mas cada um tem uma especificidade, tem algumas características geográficas que são especiais de cada um deles e a gente vai conhecer pelo menos no geral cada um deles, certo? E aí, então pensamos ali, você sabe o que é um continente? Para começar o assunto, professora, você está falando continente? Continente, eu nem sei o que é um continente. Ou, eu sei já aprendi sobre isso. Então, o que é um continente? Quando que eu uso essa palavrinha? E outra pergunta, você sabe em qual continente está o Brasil? Quando eu penso na divisão dos continentes, onde está o território brasileiro? Onde está o país que nós vivemos? São duas questões importantes. Então, quando eu penso em continente, são todas as terras que estão acima do nível do mar ou oceano. As grandes porções de terra. As pequenas porções de terra a gente chama de ilhas, né? Elas são menorzinhas. E as grandes áreas são os continentes, certo? Então são essas grandes porções de terras que nós também podemos chamar de terras emersas, ou seja, aquelas que estão acima do nível da água do mar ou oceano. E em qual continente está o Brasil, será? Vamos entender um pouquinho dessa divisão, como ela se formou e depois a gente conhece em qual deles está o Brasil, certo? E aí, pensando nessa ideia de formação e distribuição dos continentes. Vocês lembram que antigamente todos os continentes estavam juntos e aí a animação aqui vai mostrar para nós bem isso. Essa ideia de estar junto e ter se separado. A partir do que os continentes, que eram um único bloco, se separaram. Então, nós vamos ter ali o movimento das placas tectônicas, aquelas grandes peças, né, grandes áreas, né, da crosta terrestre que se movimentam por causa do calor do interior da Terra. Conforme elas foram se movimentando, é como se esse grande continente fosse se quebrando em partes. E existe uma teoria que explica essa distribuição dos continentes. Então, estudiosos que desenvolveram uma teoria, uma análise, um estudo sobre como aconteceu a distribuição dos continentes. Como a gente entende que esse movimento das placas tectônicas fez o que era tudo um só virar em vários pedaços, né? Pelo menos 6 grandes pedaços ali que nós chamamos de continentes, né? Qual é a teoria que explica isso, então? Pensando nessa distribuição ali. A teoria da deriva dos continentes. Existe um movimento que faz os continentes se deslocarem lentamente. Claro que não é algo veloz, rápido. É muito lento, mas é constante, existe esse movimento. E aí ele faz
com que os continentes, devido à própria movimentação das placas tectônicas, os continentes também se separem, né? Essa teoria foi proposta em 1912 pelo alemão Alfred Wegener, né? Ele observou o recorte da costa leste da América do Sul, que aí é a parte do território brasileiro, está nessa área observada por ele, e comparou com a costa oeste do continente africano. E ele viu que haviam semelhanças, como se os dois em algum momento já tivessem sido juntos e que se quebraram, né? Se romperam e se separaram. Então essa teoria da deriva dos continentes, que eles estão em cima do manto, nas placas tectônicas, mas estão soltos, né? O que é um barco à deriva? É um barco sem motor. Ele vai se movimentar conforme o balanço da água do oceano. No caso da teoria da deriva dos continentes, significa o quê? Que a crosta terrestre está solta sobre o manto e ela vai se movimentando conforme esse calor do interior da Terra movimenta, mexe com elas. E a partir daí, então, ele fez essas observações e desenvolveu essa teoria, certo? Há centenas de milhões de anos, nós tínhamos todos os continentes em um único só bloco. Como é que se chamava o continente? O grande continente? Se chamava Pangeia, né? Que significa ali a Terra toda, né? Era todos os continentes num só. Depois, o que acontece? Movimento das placas tectônicas, só que isso demorou milhões de anos para acontecer. Não foi algo rapidinho, muitos milhões de anos para que essa separação acontecesse, certo? E aí a Pangeia, que era um só, ela se dividiu em duas partes, chamadas de Gondwana e Laurásia. Então aqui, ó, na nossa animação, temos a Pangeia, todos os continentes juntos, a divisão em Laurásia e Gondwana, e depois isso continuou se fragmentando até chegar na distribuição dos continentes que nós conhecemos hoje. Então, esse processo aqui é da história geológica da Terra, que demora milhões de anos para acontecer. Teve essa divisão, então. E aí ali nós temos os continentes, que nós já sabemos, que podemos chamar eles de terras emersas, aquelas terras que estão acima do nível do mar ou oceano, que estão divididos em 6 continentes, são 6 partes, né? Nós temos a América, e aqui já tem uma subdivisão da América, né? A América é dividida em América do Norte, Central e do Sul. Nós temos a Europa, a África, a Ásia e a Oceania, certo? E aqui na porção mais embaixo nós temos a Antártida. Então esses são os continentes, né? A distribuição atual dos continentes. Sempre foi assim, professora? Não, nós já vimos que era um só, chamado Pangeia, que depois se fragmentou, se dividiu em 2 grandes partes, Laurásia e Gondwana, e continuou se fragmentando, se dividindo em pedaços, até chegar nessa divisão que nós conhecemos. O bloco aqui que está todo em vermelho tem uma parte que é Europa e outra parte que é Ásia. Ele é chamado de Eurásia por causa que não existe uma divisão de oceanos aqui entre a Europa e a Ásia, certo? Por isso que ele está como se fosse um único bloco continental, mas que tem 2 continentes nele, certo? Então, bem interessante a gente pensar nisso. E aí aqui a gente observa de forma estática, né, paradinho ali no mapa, essa divisão. Então, continente americano está aqui, né? Toda essa parte em verde é o continente americano. Nós temos aqui o continente africano, nós temos o continente europeu, a Ásia, a Oceania e a Antártica ou Antártida. Pode-se usar os 2 termos para se referir a esse continente, certo? Então, observando o mapa, nós temos ali. Vocês observaram, então, a localização de cada continente. A partir do mapa, nós conseguimos estabelecer ali a localização de cada continente. Vocês notaram que eles são cortados por linhas? Existem algumas linhas marcadas ali no mapa que cortam os continentes? São linhas imaginárias e servem para localização. São medidas que foram estabelecidas pelo ser humano. A distribuição dos continentes ao longo da história da Terra foi natural. As linhas imaginárias que servem como medida para localizar foram estabelecidas pelo próprio ser humano, né? Para facilitar a localização na superfície terrestre. E quais são essas linhas
que nós falamos. Então, nós temos a linha do Equador, que indica a parte mais no centro do nosso planeta. Por exemplo, é a parte mais aquecida do planeta ali pelo Sol, né? A região equatorial, ou seja, perto da linha do Equador. Aí nós temos os trópicos de Câncer no norte, né? E o trópico de Capricórnio na porção sul do planeta, abaixo da linha do Equador. E aí nós vamos ter os círculos polares, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Essas linhas nós chamamos de paralelos, certo? Esses são os 5 principais paralelos. E lembram da perguntinha lá em que continente está o Brasil? Então a gente marcou aqui já para mostrar para vocês. O Brasil fica no continente americano, na porção sul deste continente. Então tá marcadinho ali, só para a gente já estabelecer essa relação com a pergunta. E o que os continentes têm de diferente um do outro? O que estabelece diferença entre um e o outro? Todas as características naturais, como o relevo, o tipo das plantas, da vegetação que existe nessa área, né? As condições econômicas e sociais, ou seja, a maneira com que as pessoas vivem é diferente de um lugar para o outro, de um continente para o outro. Os hábitos, os costumes são muito diferentes de um continente para o outro, certo? Então agora a gente vai conhecer em detalhes as características desses 3 continentes, da África, da América e da Europa. O que eles têm ali de características diferentes, né? Porque estabelece, então, essas peculiaridades. Mas antes da gente conhecer, vamos ali a uma perguntinha para vocês refletirem a respeito dessa primeira parte da aula. Agora que você já conhece os continentes e onde eles estão localizados, você vai usar esse teu conhecimento para responder ali as perguntinhas, certo? Então, responder analisando localização, onde estão os continentes, ideia da formação, tudo isso é importante. Analisem as perguntas, respondam e nós voltamos em seguida para a correção.
voltamos com a atividade que vocês tinham que, analisando os conhecimentos que nós desenvolvemos até aqui, responder as questões, né? Inclusive aquela ideia ali que desenvolvemos sobre as linhas imaginárias e que cortam os continentes, as características relacionadas a isso. Então vamos às respostas lá. A letra A, quais os continentes não são cortados pela linha do Equador? Então, a resposta, Europa e Oceania, porque a Europa está acima da linha do Equador. Então, a linha do Equador não passa pela Europa. E a Oceania está abaixo da linha do Equador, também não é cortada por ela, certo? Letrinha B, qual continente é cortado pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich, que é aquela linha vertical que nós temos ali, que também é usada para localização? Então, a resposta que nós vamos ter, a África, que é cortada tanto pelo paralelo do Equador quanto pelo meridiano de Greenwich. A letra C, o Trópico de Capricórnio passa por quais continentes? Que é aquela outra medida lá chamada de linha imaginária. Então, resposta, América, África e Oceania. Então, é uma medida que passa por esses 3 continentes. E a letra D, em qual continente está o nosso país? Nossa perguntinha lá do começo da aula, resposta, o Brasil está no continente americano. América do Sul, pessoal, só abrir um parênteses, uma observação, não é um continente, é uma porção do continente americano. É um pedaço do continente americano. Então, quando eu pergunto em qual continente está o Brasil, nós respondemos continente americano ou simplesmente América, certo? E aí vamos conhecer um pouquinho dessas características. Começando pela América, localização geográfica. É banhada pelos oceanos Pacífico e Atlântico, de um lado, né, na porção oeste, o Pacífico, na porção leste, o Atlântico, né? E aí ainda tem o Mar do Caribe e a Groenlândia, lá na porção norte, que fazem ali o conjunto, né, dessa localização geográfica da América. Formada por 2 grandes massas de terras, então, 2 áreas grandonas e uma pequenininha no meio que liga essas duas. A porção de cima nós chamamos do norte, né? A gente fala América do Norte. A porção inferior ali a gente fala América do Sul e a porção do meio a gente chama de América Central, que é aquela mais estreitinha. Então existe essa divisão ali no continente. Reúne uma grande diferença. Quando eu analiso as características sociais, socioeconômicas, existem países muito ricos na América, mas também existem países muito pobres, né? Áreas com grandes riquezas ali em termos econômicos, de desenvolvimento, de qualidade de vida para a população, como o caso dos Estados Unidos e Canadá. E outras áreas com extrema pobreza, alguns países que apresentam ali grandes dificuldades de desenvolvimento. Então, são diferenças bem marcantes da América, certo, pessoal? E aí ela é dividida ali em 35 países, né? Considerando essas características que nós falamos, tá? E aí nós temos o mapa ali político, né? Então, se eu pegar o mapa mundi, o que que eu vou ter lá? O mapa, o planisfério, né? Aqui está o continente americano, e aí se eu aproximo, tudo isso aqui é América. América do Norte, né? América Central, que é essa mais estreitinha, e América do Sul, tá? Então, a divisão do continente americano. E a Europa? Então, agora saímos da América e viajamos até a Europa e chegamos lá para desenvolver nosso conhecimento. Localização está entre o Círculo Polar Ártico, lá a região ártica, né? E o Trópico de Câncer. Então, ela fica no hemisfério norte, a Europa, totalmente no hemisfério norte, tá? A Europa e a Ásia tem o mesmo bloco ali, a mesma área, como nós vimos no início da aula, que é chamada de Eurásia. Existe uma cadeia de montanhas que faz essa divisão, que são os Montes Urais, que divide a Europa da Ásia, né? Não existe um oceano que faça essa divisão, como acontece em outros continentes. E aí a leste da Europa ela se limita com a Ásia, separada pelos Montes Urais. A oeste faz limite com o Oceano Atlântico. Ao sul tem alguns mares ali, como o Mediterrâneo, o Mar Negro, que fazem essa divisão também. E as montanhas do Cáucaso, então a localização geográfica da Europa, certo? Aqui nós temos o mapa. Se eu pegar lá mais uma vez o mapa mundi,
Ali está a localização da Europa, na divisão dos continentes, e aqui aproximando, então, a gente consegue ver o tamanho e os países, né, a divisão política que a gente chama, que é a divisão em países europeus, certo? Então, bem interessante observar. Ela é toda cheia de voltinhas e formada por ilhas ali e por penínsulas, né? Essa é uma característica geográfica da Europa. Atividadezinha ali para vocês pensarem um pouquinho. Escolha um dos continentes estudados e escreva com suas palavras, no mínimo 5 linhas, com as características principais sobre ele e sua influência. Então, façam a leitura, respondam, pensem com carinho, analisando essas características ali, o que nós temos? Respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos então para a correção da atividade, relembrando essa ideia de trabalhar os continentes, algumas características. A gente trouxe durante a aula alguns exemplos ali de características dos continentes. Claro que se eu for trabalhar em detalhes, eu tenho que trabalhar muitas aulas sobre cada um deles, e isso a gente vai fazendo ao longo dos estudos de vocês nas séries em geografia. Mas hoje a ideia era trabalhar a formação, entender como eles se formaram, como aconteceu essa distribuição dos continentes e algumas características ali de localização geográfica deles. Então, perguntinha lá para vocês escreverem sobre os continentes e aí vamos à resposta, né? Por exemplo, a América, pegamos aqui como exemplo do que compõe a nossa resposta. É o segundo maior continente no sentido norte e sul, dividido ali em 3 partes, América do Norte, Central e América do Sul. As linhas imaginárias que cortam o continente são o Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Por que essas medidas todas cortam a América? Porque ela é muito extensa no sentido norte-sul. Daí essa característica ali de ter as linhas, várias linhas imaginárias, várias medidas cortando o continente. Então, poderiam usar os outros continentes para explicar, para falar um pouquinho a respeito, para tratar dessas características ali. Então, só relembrando que trabalhamos os continentes, no geral, a ideia de formação, algumas características. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que tenham entendido um pouquinho mais a respeito. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.